dia para você aí de casa nessa quinta-feira, 14 de junho. Estamos ao vivo a partir de agora, 11 horas e 30 minutos. Confira os destaques dessa edição. Polícia agora vai procurar jovem desaparecida em cidades vizinhas. Força do vento tomba até caminhões no Rio Grande do Sul. Está presa no Rio de Janeiro ladra de joias que faz parte de maior quadrilha de assaltos da cidade. Mistério na Bahia. Cratera de 50 metros se abre sem motivo aparente. Há poucos meses das eleições, maior parte dos brasileiros não sabe quem são os interessados na vaga. E após a aprovação de lei no Rio de Janeiro, vereador quer proibir canudinhos plásticos no interior de São Paulo. O RF com você está apenas começando. E começa nesse momento a abertura da Copa do Mundo na Rússia. E eu vou mostrar aqui no RF com você quais as regras para os trabalhadores acompanharem os jogos. O primeiro jogo do Brasil é no domingo. Não perca, hein? Se você quiser mandar aí a sua foto com a camisa da seleção brasileira, hoje pode, viu? Tá permitido assistindo aqui o RF com você. Manda no nosso WhatsApp, 19971024854. Você enfeitou a sua rua, o seu comércio? Então pode mandar foto também, quero ver tudinho, viu? Vamos fazer a primeira pausa aqui do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia. Daqui a pouco a reportagem do dia. Copa do Mundo já começou, hein? A bola vai rolar, enfim. Daqui a pouco as notícias também, as principais notícias, a previsão do tempo. Mas antes, algumas participações que já chegaram, pode colocar na tela. Um beijão para o Pedro de Amarante, Maranhão. Super beijo, Pedro. O Nilton de São Miguel, Rio Grande do Norte. Beijão para você também, viu, Nilton? O pequeno Miguel, beijão de Cruzeiro, interior de São Paulo. Super beijo da tia Mar. O Igor de Campinas, interior de São Paulo. Beijão, Igor. Rafaela de Santana do Ipanema, Alagoas. Beijão pra você também, ótima quinta-feira. E hoje tá valendo foto. Olha, a Júlia também, a Eduarda de Formoso, Minas Gerais. Batista de Maracassumé, Maranhão. Como eu estava falando, hoje tá valendo foto do quê? Vestido de torcedor do Brasil, é isso mesmo. Pode mandar, já que o tema especial de hoje é Copa do Mundo, né? A bola, enfim, vai rolar, muita expectativa aí. Bom, vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. Olha aí, em São Paulo, capital, previsão de chuva, mínima de 13, máxima de 16 graus. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sol entre nuvens, mínima de 11, máxima de 22 graus. E em Manaus, sol por lá, mínima de 23, máxima de 33 graus. O número de cidades atingidas por temporais no Rio Grande do Sul chegou a 28. Ventanias de até 300 quilômetros por hora tombaram até caminhões. O vento causou esse estrago todo. Domingos Favreto, de 57 anos, dirigiu o pesado veículo de carga que foi jogado cerca de 40 metros para fora da pista. Praticamente o caminhão foi pelo ar, né? Ele não foi tocando pelo chão. O acidente provocado pelo vento na ERS 463 entre Coxilha e Tapejara não foi fato isolado. Outros 2 caminhões que faziam o mesmo trajeto do seu Domingos também tombaram. Caminhões como esses aqui, pesando toneladas, mostraram pouca resistência ao vento. Isso porque a ventania pode ter soprado a cerca de 300 quilômetros por hora. Para meteorologistas, o que aconteceu no Norte Gaúcho foi uma série de tornados que devastou tudo por onde passou. Os problemas maiores foram principalmente no norte. Só em Giruá, que decretou situação de emergência, mais de 600 casas da área urbana foram atingidas. Em Água Santa, outras 50 foram danificadas. Os moradores registraram locais que ficaram destruídos pelo vento forte. Entre Tapejara e Coxilha, onde os caminhões foram derrubados, o vento levou as estruturas de um pavilhão e até as máquinas usadas na lavoura. O número de municípios com danos causados pelo temporal, contabilizado até agora, já chega a 28. A Defesa Civil segue trabalhando para levantar todos os problemas causados pelo temporal do início da semana.
Imagens impressionantes, né? E vamos falar do caso da jovem que está desaparecida há uma semana. As buscas se expandiram agora para cidades vizinhas. A polícia trabalha em várias frentes de possibilidade. Equipes na rua ficam dia e noite no caso. No confronto de depoimentos, a polícia descartou a hipótese que Vitória tenha desaparecido com uma amiga. A adolescente que prestou depoimento havia fugido na sexta-feira com um namorado. Policiais foram até Mairinque, uma cidade vizinha, em busca de 2 suspeitos. Apreenderam este carro. Cães farejadores e a perícia não apontaram nenhuma pista da menina no veículo. Testemunhas teriam dito que Vitória foi levada no carro por engano, num suposto acerto de contas entre traficantes. Mas o dono do veículo foi ouvido e liberado. A polícia também conseguiu a quebra do sigilo telefônico de parentes e conhecidos da menina. Os dados estão sendo analisados. E essas informações são checadas a todo tempo, né? Para poder chegar realmente ao paradeiro da desaparecida, né? No caso a Vitória aqui, poder, vamos dizer, concluir as investigações, se ela realmente foi sequestrada ou não, né? Ou se ela realmente tomou, vamos dizer, outro rumo, né? Mas a família espera que ela seja encontrada com vida, né? É isso que nós estamos batalhando. Apesar do sofrimento, os pais não perdem as esperanças. O coração está apertado, mas feliz porque não encontraram nada nessa mata, nesse lago. Esta nova imagem mostra a última vez em que ela foi vista. Vitória aparece de frente, já com os patins, indo em direção ao ginásio. Família, amigos e desconhecidos se mantêm unidos em frente à delegacia, à espera de notícias. Policiais civis e militares ampliaram a área de buscas. Cães farejadores vasculharam cantos, mas nada foi encontrado. Na delegacia, o movimento não para. Até agora foram ouvidas 50 pessoas, 20 somente na quarta-feira. Vitória Gabriele foi vista pela última vez na sexta-feira, quando saiu para andar de patins perto de casa. Segundo a família, ela iria a um ginásio de esportes para brincar com uma amiga da escola. No trajeto, a outra criança teria desistido do passeio. Testemunhas disseram que no ginásio Vitória foi abordada por um homem que estava em um carro preto, mas não se sabe se Vitória entrou no veículo. No mesmo dia, este carro foi apreendido, passou por perícia. Era de um parente distante da família, mas a participação dele foi descartada. Os moradores da cidade, comovidos com o desespero da família, também ajudam nas buscas. Por conta própria, Eduardo usa um drone. Estou indo na região assim onde que às vezes tem um lago, um local de mata fechada, onde que ninguém foi ainda buscar. Vans escolares e os carros da prefeitura receberam fotos da menina. O dia inteiro pensando, o dia inteiro eu procuro lá a reportagem e começo a orar, pedir pela essa mãe, chorar. E assim, agora mesmo eu estava falando com uma colega e ela está falando que ela está com o olho inchado de tanto chorar, já não tem mais lágrimas, porque a dor que essa mãe está sentindo. Imagina a dor, né? E hoje de manhã as buscas se concentraram em um lago. Nós temos imagens, olha só. A polícia esteve no local justamente porque até o momento foi o único sinal que um cão farejador deu de que a Vitória esteve no local. O tempo está passando e até o momento a polícia não conseguiu nenhuma informação concreta sobre o caso. Bom, e foi encontrada no final da tarde de ontem a idosa que desapareceu durante a madrugada após cair em um golpe aqui em Limeira. O depoimento dela está marcado para acontecer hoje e a repórter Larissa Israel tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa. A vítima já chegou a explicar o que de fato aconteceu. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que acompanham o RF com você. E olha só, segundo as primeiras informações divulgadas pela guarda, a idosa teria recebido uma ligação por volta das 2h da manhã. Criminosos disseram que teriam sequestrado a filha dela e para libertá-la, eles queriam uma quantia em dinheiro. Assustada, a idosa entrou no carro sozinha e passou a percorrer as cidades aqui da nossa região, fazendo saques em agências bancárias. Essa idosa seguiu então rumo à cidade de São Paulo. No caminho, ela foi orientada a parar em um posto de combustível, onde entregou aos criminosos cerca de R$2.000. Essa idosa de 79 anos só foi localizada quando ela já voltava para a cidade de Limeira. Aqui na entrada da cidade, ela passou
passou por uma câmera de monitoramento que identificou o carro dela. Ela parou também em um posto de combustível para abastecer o carro. Foi quando a polícia conseguiu encontrá-la. Segundo os policiais, ela está bem, sem ferimentos, mas bastante assustada. A polícia ainda vai investigar esse caso, viu, Marielle, que teve bastante repercussão aqui na cidade de Limeira. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Larissa, pelas informações. E houve muita mobilização, inclusive em redes sociais, né? Quase 1000 compartilhamentos aí, mas graças a Deus essa história terminou bem. E foi presa no Rio de Janeiro a mulher apontada como membro da maior quadrilha de rouba-joias do estado. Richelle Santos Dias Gomes, de 20 anos, era chefe de uma quadrilha especializada em roubos a joalherias e lojas de roupa nas zonas norte e sul e também na região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia, a quadrilha chegou a roubar R$500 mil em mercadorias nos últimos meses. Uma dessas ações aconteceu em fevereiro deste ano em uma joalheria no bairro de Caraí, em Niterói. Richelle, acompanhada de um comparsa, chega a um shopping. O casal anda de um lado para o outro, antes de entrar na joalheria. Um outro membro da quadrilha, aparentemente armado, aborda o segurança que está na entrada do estabelecimento. Enquanto isso, este bandido com colete de mototáxi também se aproxima e um quinto integrante do bando acompanha tudo do lado de fora. O roubo dura apenas 2 minutos e o casal deixa a loja. Nesta foto, também em fevereiro passado, Richelle aparece com uma sacola na mão, aguardando o funcionário pegar várias joias. De acordo com a polícia, Richelle Santos Dias Gomes vai responder por roubo com emprego de arma de fogo e associação criminosa. Se condenada, pode pegar até 16 anos de prisão. E um militar de 23 anos morreu após ser assaltado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estas imagens mostram o momento em que o militar é abordado pelo bandido que chega de moto. Ele finge dar o celular e, na sequência, reage ao assalto. Os dois entram em luta corporal. Ao voltar com o celular nas mãos, o rapaz leva 2 tiros e fica caído no chão. Instantes depois, outro motociclista chega e presta socorro. A vítima é Rafael Lucas Soares, de 23 anos, militar da Aeronáutica. Rafael morreu em frente de casa, nesta rua de Campo Grande. Tudo foi flagrado por esta câmera da casa vizinha. As imagens do circuito de monitoramento ajudaram a polícia a chegar no criminoso, que foi preso horas depois. Em depoimento, o assaltante de 20 anos disse que não tinha a intenção de matar. Atirou porque a vítima reagiu. Militares da Aeronáutica foram ao velório prestar solidariedade à mãe de Rafael, que abalada não quis gravar entrevista. Batalhador desde pequenininho, ajudava a avó, foi uma perda muito grande. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Agora, para tudo e me diz. Voltando às notícias, pesquisadores trabalham para desvendar um mistério na Bahia. Uma cratera de 50 metros de profundidade apareceu sem motivo aparente. Do alto dá para ver bem o tamanho. A cratera se formou em um local de mata fechada no município de Veracruz, na ilha de Matarandiba, região metropolitana de Salvador. São 2.000 metros quadrados de área, equivalente a 2 piscinas olímpicas de 46 metros de profundidade, quase a altura de um prédio de 15 andares. Não tem registro de uma situação de uma caverna, um desabamento desse associado com extração de minério a 1.200 metros de profundidade, né? É algo ímpar. Ninguém sabe ao certo quando o problema começou. Há 40 anos, uma multinacional de produtos químicos tem licença para a exploração de sal no terreno onde o buraco gigante se formou. E a área foi isolada por medida de segurança, porque o solo continua cedendo. A comunidade mais próxima está a 1 quilômetro de distância e tem 800 habitantes. Há 15 dias, a multinacional resolveu ir em busca de respostas. Microsensores foram colocados no solo para apontar o motivo da erosão.
Bom, agora você vai ver flagrantes que revelam um modo de agir dos bandidos que se repete em quase todos os casos de assaltos. Eles sempre estão em duplas. A mulher de bolsa vermelha anda em direção ao carro que foi buscá-la. Ela olha o celular e não percebe a aproximação de 2 homens. Eles passam por ela, mas retornam já com a arma apontada. A bolsa vermelha logo vai para o ombro do assaltante, que foge. A ação foi na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Agir em dupla é uma estratégia que os criminosos adotam para ter vantagem na hora do roubo, segundo este especialista em segurança. Ele desestimula uma reação da vítima e a vítima se sente inferiorizada. Ou seja, para o criminoso é muito mais fácil ele obter êxito numa ação demonstrando uma força maior do que a vítima. Isso fica bem evidente neste roubo a uma farmácia no Jaraguá, zona norte de São Paulo. O homem de boné branco mostra a arma para o atendente. Logo atrás, a mulher de blusa preta ajuda o comparsa. Enquanto ele ameaça clientes e funcionários, ela pega todo o dinheiro dos 2 caixas. O casal também foi flagrado neste pet shop. Agora a comparsa disfarça usando um telefone celular. Eles agem da mesma forma. Os funcionários são rendidos nos fundos do local pelo homem armado e a mulher vai pegar o dinheiro no caixa. Os assaltos aconteceram num intervalo de 2 dias. Na zona leste de São Paulo, o alerta é para 2 mulheres. Elas chegam na farmácia e distraem a atendente. Os produtos são escondidos dentro da calça e do casaco. Elas já tinham ido antes no local para observar o funcionamento e agiram no horário da troca de turno. Não há como saber qual o percentual de roubos cometidos por duplas, pois a estatística da Secretaria de Segurança Pública não tem esse dado específico, mas no geral os números de assaltos assustam. Este ano foram registrados mais de 87 mil roubos no estado de São Paulo nos primeiros 4 meses. Pouco mais de 66 mil na capital e Grande São Paulo. Quase 3 mil só na cidade de Osasco, onde mora o Marcos. De junho do ano passado para cá, o taxista foi vítima de 3 roubos. Em todos, os assaltantes agiram em duplas. A intimidação é tanta que você passa alguns segundos sem perceber o que está acontecendo. Você não acredita que aquilo ali está acontecendo. A intimidação, ele chega, perdeu, já puxa a arma. Na ação mais violenta, ele foi ameaçado de morte e levou uma coronhada na cabeça. Ela puxou a arma, falou que ia me matar, eu acabei parando o carro, na hora que eu parei foi pior. Aí eles me ameaçaram de morte, enquanto isso o rapaz foi pegando tudo que poderia pegar dentro do carro, pediu para mim descer e levou meu carro embora. Nos roubos, o motorista perdeu celulares, dinheiro das corridas do dia e o sossego. O trauma de 3 roubos em 1 ano o fez mudar a rotina no trabalho. Costumava trabalhar depois das 3 horas da tarde, para pegar o horário de pico, que é a bandeira 2, que você pode ganhar um pouco mais. Só que eu desisti. Hoje, 6 horas da tarde, 18 horas eu estou em casa. Essa atitude extrema de deixar de trabalhar à noite não foi só do Marcos. Outros taxistas não se arriscam mais depois do fim da tarde. Agora são 5h30 e o ponto já começa a esvaziar. É o medo de ser vítima de uma dessas duplas de assaltantes que andam por aí espalhando terror. Esse pânico aqui em Osasco costuma estar associado a esse rombo. Câmeras de segurança flagraram um pedestre com uma mochila nas costas sendo atacado por assaltantes em uma moto. O garupa, armado, desce, pede a bolsa e ainda revista o rapaz. Eles mandam a vítima correr sem olhar para trás e em seguida fogem. Esse tipo de ação já nem surpreende mais os moradores desta rua de Osasco. Há tempos a tranquilidade é só aparente por aqui. Quase todo dia tem assalto. Então assim, para quem trabalha, passou por aqui nessa rua aqui, na faixa das 5 até umas 8 da noite assim, é complicado. O próprio Igor já foi vítima de uma tentativa de roubo. Até para brincar com meu filho na rua aqui já é complicado, eu desço sem celular, sem nada. É só com a chave do portão e mais nada. Uma das filhas de Caleb também já sofreu uma tentativa de assalto quando chegava em casa. A minha filha chegando em casa, isso é em torno de 9 horas da noite, e o motoqueiro passou por ela e voltou e anunciou o assalto. Só que ela não parou. Ela correu, abriu o portão rápido. Mas falou que ia atirar nela. As mulheres são os principais alvos. Se andam sozinhas, como a Sandra, a preocupação é ainda maior. Passo sempre correndo, sempre de dia, nunca saio à noite. Se saio com o marido, acompanhado. Os traumas por causa dos assaltantes em motos trazem dor de cabeça até para quem não tem nada a ver com o mundo do crime, como o José, um vigilante que paga pela ação dos criminosos.
Só para da moto, entendeu? A turma já fica assustada. Então, eu tô até pensando em vender minha moto. Insegurança total, né? Bom, e há poucos meses das eleições, a maior parte dos brasileiros ainda não sabe quem são aí os candidatos. Até o momento, são pelo menos 17 possibilidades. Um cenário indefinido e com muitos nomes. O PT insiste em manter o ex-presidente Lula como o pré-candidato do partido, mas com base na lei da ficha limpa, ele deve ser impedido de concorrer pela Justiça Eleitoral. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Jair Bolsonaro é o pré-candidato do PSC. Deputado federal por 7 mandatos, o capitão reformado do Exército defende posições conservadoras. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, pretende disputar o cargo pela 3ª vez. Defensora do meio ambiente, ficou em 3º lugar nas 2 últimas eleições. Governador de São Paulo por 3 vezes, Geraldo Alckmin, do PSDB, já foi candidato à presidência e deve concorrer outra vez. Já o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, foi ministro da Fazenda e da Integração Nacional. Deve disputar a presidência pela 3ª vez. O empresário Flávio Rocha, do PRB, vai concorrer pela 1ª vez à presidência. Eleito 2 vezes deputado federal, o pré-candidato foi presidente de uma das maiores redes de lojas de roupas do país. O ex-ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, do MDB, deixou o cargo para tentar ser o candidato do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, também aparece na lista de pré-candidatos. Atualmente com mandato de senador, o ex-presidente Fernando Collor, do PTC, que sofreu um impeachment por denúncias de corrupção, pretende voltar ao Palácio do Planalto. A crise econômica e as denúncias de corrupção aumentaram a lista de pré-candidatos. Nomes ainda desconhecidos da maior parte da população brasileira que tentam se firmar como uma opção. Os futuros candidatos precisam convencer o eleitor de que são a solução para os problemas do Brasil. Mais do que um salvador da pátria, o que os eleitores estão procurando é alguém que possa trazer uma ordem, uma estabilidade política para que a vida deles melhore. Guilherme Boulos, do PSOL, é o mais jovem entre os pré-candidatos. É conhecido por liderar o movimento dos trabalhadores sem teto. O senador Álvaro Dias, do PV, tem longa carreira política. Ex-governador do Paraná, foi deputado estadual e federal e agora quer a presidência. O executivo João Amoedo, do Novo, é estreante na política. Ele defende a privatização das empresas estatais. Deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, deve disputar a eleição presidencial pela 1ª vez. Ela já disputou a prefeitura de Porto Alegre 2 vezes, mas perdeu as eleições. Ex-ministro da micro e pequena empresa no governo Dilma, Guilherme Afife Domingos, do PSD, volta a disputar a presidência. O empresário do PR, Josué de Alencar, filho do vice de Lula, José Alencar, que morreu em 2011, também aparece na lista de pré-candidatos. Levi Fidelix, do PRTB, deve concorrer pela 2ª vez à presidência. Já tentou ser vereador, deputado, prefeito e governador de São Paulo, mas nunca exerceu cargo público. O economista e ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, é outro que quer entrar na disputa. Filho do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 64, o deputado do PPL, João Vicente Goulart, quer entrar na corrida. O eleitorado está procurando um candidato que seja ao mesmo tempo experiente, mas que represente uma novidade. É uma combinação difícil de ser encontrada, até por isso que a gente está vendo os eleitores, na sua maioria, bastante indecisos. Que os brasileiros escolham bem dessa vez, né? E uma pesquisa inédita revela qual o perfil do próximo presidente de acordo com os eleitores. Vamos ver. 65% acreditam que o próximo presidente deve ser um homem, 35% que deve ser uma mulher. Já a idade ideal indicada por 41% dos entrevistados varia de 50 a 60 anos. 36% acreditam que o presidente possa ser um pouco mais novo, com idade entre 35 e 50 anos. 14% acham que o presidente deve ter entre 60 e 70 anos. E 9% escolheriam um candidato com mais de 70.
73% das pessoas dizem que elegeriam um presidente branco e 19% escolheriam um negro. Um pardo seria a preferência de 4%. Orientais e indígenas receberam 2% dos votos. Quando se trata da característica física do presidente ideal, 38% disseram que ele deve ser gordo, 32% magro ou esbelto, 30% musculoso, atlético. A beleza não é fundamental para a maioria na hora de escolher um candidato. 87% disseram não se importar e 13% declararam que é importante ter um presidente bonito. Mas acreditar em Deus é um fator determinante para 89% dos entrevistados. 11% dizem que não. 53% das pessoas ouvidas na pesquisa dizem que o presidente deve ter origem em família pobre. 33% dizem que a origem deve ser de classe média e apenas 14% que o presidente deve vir de uma família rica. A experiência política é fundamental para 80% das pessoas entrevistadas. 20% acham que o presidente pode ser um candidato de primeira viagem. Assim como a formação universitária, 77% falam que o presidente deve ter curso superior. 23% declararam que não é necessário. 85% dizem que o presidente não pode ser investigado em casos de corrupção. Somente 15% consideram que é normal ter processos. Quando o assunto é aliança política, 72% dizem que é importante ter apoio de partidos com linha ideológica diferente do presidente. 28% falam que o compromisso do governante é com o povo que o elegeu. Os entrevistados escolheram quais devem ser as prioridades do próximo presidente. A opção mais votada, com 21% dos votos, foi combater a corrupção. Na sequência, vem a recuperação da economia e dos empregos, com 20% dos votos. Resolver o caos na saúde teve 18%. Melhorar a segurança pública, 17%. Educação, 13%. E atenção aos mais pobres, 11%. A política econômica do Plano Real deve ser mantida, segundo 61% dos entrevistados. Já 39% dizem que o presidente deve pensar em outro modelo econômico. Quando o assunto é privatização de estatais, a maioria é contra. 73% disseram que não, 27% foram a favor. 74% dizem que o presidente não deve trabalhar para liberar a venda da maconha. 26% são favoráveis. Para 64%, o futuro presidente não deve apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 36% dizem que sim, ele deve apoiar. A maioria, 92%, acha que o presidente deve ser a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. 8% dizem que não. 7 em cada 10 dizem que o presidente não deve trabalhar para legalizar o aborto. 30% acreditam que ele deve ser favorável à descriminalização do aborto. O perfil do presidente ideal, traçado pela maioria das pessoas ouvidas, é um homem com idade entre 50 e 60 anos, branco, que acredita em Deus, com origem em família pobre e experiência na política. Ele precisa ter formação universitária e não pode ser investigado por corrupção. Na hora de governar, deve ter apoio político amplo, mas deve priorizar o combate à corrupção. Quanto à economia, deve manter a política do Plano Real e ser contrário às privatizações. Sobre questões polêmicas, a pesquisa aponta um perfil mais conservador. O presidente deve ser contra a liberação da venda da maconha, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, deve defender a redução da maioridade penal e ser contrário à descriminalização do aborto. A pesquisa encomendada pela Record TV foi realizada entre os dias 6 e 8 de junho deste ano por telefone. Foram ouvidas 2.000 pessoas. A margem de erro é de 3%. Bom, a gente quer um Brasil sem corrupção também, né? E após a aprovação da lei no Rio de Janeiro, um vereador de Limeira quer proibir o uso de canudinhos na cidade. A campanha já atraiu até a atenção de artistas. Sacola para carregar os pertences, garrafa para tomar alguma coisa,
copinho e colher para o sorvete. Os objetos de plásticos fazem parte do nosso cotidiano e com isso os lixos ficam abarrotados de plásticos que são descartados, quase 95% do total. E muita coisa segue ainda para os rios e para o mar. Segundo a Organização das Nações Unidas, são recolhidos 13 milhões de toneladas de plástico todos os anos. Mas agora é o canudinho plástico que está no centro da discussão. Segundo uma pesquisa, se cada pessoa usar pelo menos um canudinho deste por dia, em um ano serão consumidos 75 trilhões de unidades. Um desgaste muito grande ao meio ambiente. Em Limeira, um projeto de lei deste vereador pretende proibir os canudos de plástico em estabelecimentos comerciais. Eu apresentei este projeto para que os canudos de plásticos eles sejam banidos da cidade de Limeira e trocados por canudos comestíveis ou de papel ou até mesmo de metal que proporciona aí uma asepsia melhor, porque ele pode ser esterilizado e usado novamente, como já se faz em alguns restaurantes da cidade de São Paulo. Segundo o vereador, a lei visa preservar principalmente o meio ambiente. Há estudos que dizem que em 2050 nós teremos mais plásticos do que peixes dentro dos rios. E isto é assustador. Veja você que nós temos cerca de 300 mil habitantes na cidade de Limeira. E pelo estudo que nós fizemos, 30 mil pessoas usam o canudinho por dia. Então são 30 mil canudos por dia, no tocante ao mês, são 900 mil, em um ano 1.800.000 canudos jogados no lixo, porque as pessoas falam, vai se reciclar, ninguém cata canudinho para reciclar. A pessoa cata PET, cata objetos de maior proporção, mas o canudo não tem grande importância para as pessoas reciclarem e causa um grande dano ao meio ambiente. E não é só a cidade de Limeira que pretende adotar essa nova regra. Grandes municípios como Taubaté, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro também estudam para implantar essa mesma lei. Segundo o vereador de Limeira, a proposta já foi apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e deverá receber parecer favorável dos demais vereadores. Se aprovada, caberá advertência e multa aos estabelecimentos que fornecerem canudinhos de plástico. Porém, ampla defesa a todos os comerciantes. Ela será, da primeira vez ela será advertida, na segunda vez ela será multada e advertida novamente até a sexta vez. Caso ela não mude o seu hábito, então ela terá o estabelecimento lacrado. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais. Até a modelo brasileira Gisele Bündchen fez um vídeo falando do assunto e destacou o impacto causado pelo plástico na natureza. Did you know that 500 billion bags of plastic get used all over the world every year, and many of them end up in the oceans, killing fish, whales, and even birds, and also in the end getting in our food. Plastic is everywhere, and if we don't stop plastic pollution right now, we are going to have more plastic in the oceans than fish by 2050. O ator Cauã Raymond também disse se preocupar com a causa. O que eu faço é, quando eu vou surfar, eu acabei de surfar, eu uso essas roupas de borracha, que tem um buraco hoje em dia, e eu vou pegando as sacolas plásticas que eu encontro dentro do mar e eu vou acumulando elas nesse buraco. E claro, quando eu saio da sessão de surf, eu jogo no lixo essas sacolas plásticas. Esse é só um detalhezinho, uma coisinha que eu faço para proteger o nosso meio ambiente. Já a Bela Gil garante que não usa o canudinho de plástico. Substituo o canudo de plástico pelo canudo de metal. Já nas ruas de Limeira, a proposta dividiu opiniões. Se for pro meio ambiente, eu acho bom, porque daí preserva mais, né? Mas em questão de outros meios, acho que não tem nada a ver, não. Porque a gente usa bastante canudinho para beber, guaraná, essas coisas assim. Eu acho bacana, né? Porque o nosso meio ambiente é onde que a gente vive, né? Se a gente preservar ele, fica tudo bom, né? Eu acho que não muda nada, não sou contra. Temos que cuidar, sim, muito bem do nosso meio ambiente. Bom, e um bebê foi salvo pelos bombeiros em Minas Gerais após engasgar e ficar desacordado.
Os bombeiros foram até a casa da família para visitar Heitor. O bebê se engasgou enquanto mamava e quase morreu. O sentimento de felicidade da gente é incomparável, né? Não tem nem como mensurar isso aí. Feliz mesmo está a Ana Cristina, mãe do Heitor. Foi ela quem viveu os minutos de pânico ao perceber que o filho não conseguia respirar. A Ana tinha vindo para a cozinha para preparar o almoço para o marido e tinha deixado o Heitor aqui na sala, no sofá, mamando. Lá da cozinha, ouviu um barulho e ouviu que o Heitor tinha chorado. Ela então veio correndo para ver o que tinha acontecido. Quando chegou aqui, já encontrou o filho meio desacordado. E já estava todo roxinho e eu peguei ele no colo para ver se ele voltava, balancei ele não voltava. Assustada, sem saber o que fazer e com o filho no colo, a dona de casa correu em busca de socorro. Um vizinho a ajudou a levar Heitor ao pronto atendimento. Mas como o hospital era longe e no caminho havia um batalhão do Corpo de Bombeiros, os militares salvaram a criança. Me deu o menino começou a ter espasmos, né? Por falta de oxigenação, procuramos algum jeito de ter um suporte para ele. Este médico alerta que casos como o do Heitor são mais comuns do que se imagina. Esses alimentos podem obstruir totalmente e causar até a morte da criança. Ainda bem que Heitor está bem. Bom, e uma fraude pode ter desviado 80 milhões de reais da Telefônica. A investigação do esquema avançou e algumas pessoas já foram presas. O ex-diretor de saúde da Telefônica, Michel Daldi Filho, e o ex-superintendente da associação, Hélio Luiz Cavinato, tiveram que dar explicações para a polícia, mas saíram como chegaram, sem dizer sequer uma palavra. Os dois são apontados pela polícia como líderes de uma organização criminosa responsável por desviar 80 milhões de reais da Telefônica entre os anos de 2008 e 2015. Também estão sendo investigadas outras 6 pessoas, ex-funcionários, parentes deles e um médico carioca, além de 4 empresas. A operação aconteceu simultaneamente nas cidades de São Paulo, Santo André, Campinas, Rio de Janeiro e Curitiba. Os policiais recolheram documentos na expectativa de juntar provas do esquema. Eles constituíam algumas empresas de fachada, na realidade, e essas empresas, elas simulavam serviços, supostos serviços prestados à Telefônica, serviços que na realidade nunca foram executados. Entre os serviços cobrados e não prestados pela Associação Brasileira dos Empregados de Telecomunicações estão planos de saúde, assessoria contábil, descontos em medicamentos e até passagens aéreas. A investigação durou 4 meses. As suspeitas começaram depois que a empresa recebeu cartas anônimas denunciando o esquema. Mas a apuração avançou depois que o conselho da associação foi renovado e passou a colaborar. A polícia pediu a quebra dos sigilos fiscais e bancários dos investigados. Ao final do inquérito, eles podem responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. A polícia apura ainda o crime de lavagem de dinheiro, porque os 80 milhões de reais sumiram. Por meio de nota, a Telefônica ressaltou que a empresa foi vítima nesse processo e tem plena confiança no trabalho das autoridades. Bom, agora os detalhes da disputa por uma herança milionária. A Justiça retirou o direito da viúva Antônia Fontenelle de receber parte dos bens. Uma herança milionária. É uma questão de reconhecimento, é uma questão de justiça. E uma disputa que se arrasta quase 6 anos na justiça. As declarações de Antônia Fontenelle são uma resposta a uma carta da atriz Flávia Alessandra. As duas são ex-mulheres do ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012 por causa de uma embolia pulmonar. Obrigado pelos sermões, mas você também está muito bem. Desde então, a partilha dos bens dele tem sido alvo de uma briga entre Antônia, a última companheira, e as 3 filhas do ator. Vanessa é fruto de um relacionamento com a modelo italiana Tina Serina nos anos 70. Mariana nasceu do casamento com outra atriz, Renata Sorrah, nos anos 80. E a caçula Júlia, hoje com 18 anos, é filha de Flávia Alessandra. Aqui em frente à praia, na cobertura desse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, que Marcos Paulo vivia. O imóvel é um dos bens que fazem parte do patrimônio estimado em 30 milhões de reais. Um apartamento em Nova York, uma casa em Búzios, no litoral fluminense, carros importados e obras de arte também estão na herança milionária do ator e diretor. Bens que devem ser partilhados apenas entre as filhas de Marcos Paulo. Nesse país tem uma lei que diz
A esposa tem direito a 50%. Flávia Alessandra decidiu então comentar o assunto pela primeira vez. O texto enviado à imprensa afirma que quebrou o silêncio depois de ter ouvido tantas inverdades, factoides e maldades sobre ela e a filha, especialmente originadas pela senhora Antônia Fontinelli. No documento, Flávia Alessandra fala de um testamento feito pelo ex-marido em 2005. Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela Justiça, onde contempla apenas e somente as suas 3 filhas. Segundo Antônia, esse documento foi assinado antes de ela e Marcos se conhecerem, o que teria acontecido somente no ano seguinte. A nota de Flávia Alessandra continua. Ainda em vida, Marcos Paulo firmou um outro documento registrado em cartório com a senhora Antônia Fontinelli, onde ela abriu mão de tudo que pertencia a Marcos. Sendo assim, não teria direito a nada por decisão em comum acordo entre os dois. Antônia explica que na época Marcos Paulo descobriu um câncer de esôfago e por opção ela procurou o advogado e inventariante do marido, João Paulo Lins e Silva, e pediu para ser retirada da herança ou qualquer documento que a beneficiasse. Eu, Antônia, queria que esse homem soubesse que nunca, em momento algum, eu estive com ele para fazer novela, pelo dinheiro dele, nem por nada dele. Logo em seguida, o ator precisou passar por uma cirurgia que fazia parte do tratamento contra o tumor. Marcos Paulo virou e falou: se acontecer alguma coisa comigo, Antônia, vá no João Paulo Lins e Silva que tem algo para você lá. Ela conta que só assim teria descoberto que no momento em que abriu mão dos bens do marido, também assinou um contrato de união estável com Marcos Paulo, que morreu 1 ano depois da cirurgia. Quando eu fui assinar aquele papel lá, achando que somente eu estava abrindo mão de tudo que era dele, ali era um contrato de união estável, porque ele fez questão de me proteger. Esse especialista explica que o Supremo Tribunal Federal decidiu em agosto do ano passado dar ao companheiro ou companheira reconhecido por uma união estável os mesmos direitos de um marido ou esposa no casamento formal, inclusive com relação à herança. A união estável é garantia de ter todos os direitos contemplados em lei, seja o direito sucessório, como o direito a alimentos e outros mais, direito real de habitação e todos os direitos que estão previstos em lei, inclusive direitos previdenciários. Antônia explica que mudou de opinião incentivada pelo pai adotivo de Marcos Paulo, Vicente Cesso. Ela entrevistou o ex-sogro no canal que mantém na internet em 2014. E um dos motivos pelo qual eu não abri mão de tudo que era do Marcos pela segunda vez foi porque você me disse uma frase: você nunca decepcionou ele em vida, por que vai decepcionar ele agora depois de morte? Se ele deixou, tá deixado. Era a vontade dele, tem que ser respeitada, porque quem trabalhou, quem ganhou foi ele. A viúva afirma que Marcos Paulo também teria escrito uma carta de próprio punho que daria a ela direito à metade da herança. Mas, segundo a própria Antônia, o documento nunca foi reconhecido em cartório. Ela culpou o advogado do marido por isso. Você sabe muito bem, João Paulo, que esse documento tinha que ser reconhecido em cartório e com 3 testemunhas, não sabia? Não. O que você fez? Você guardou esse papel na sua gaveta. A nossa equipe procurou o advogado João Paulo Lins e Silva, que por meio de nota informou que o caso corre em segredo de justiça. O advogado afirmou, no entanto, que parte do patrimônio de Marcos Paulo já foi vendida com autorização judicial e depositada em juízo. Porém, nenhuma das partes recebeu qualquer valor. O tribunal pode entender que aquele documento não foi revestido das formalidades que o tribunal entenda que sejam exigíveis ou que sejam legais. Antônia reconhece a fragilidade do documento como prova na partilha dos bens. Mas a atriz já confirmou que vai recorrer à decisão. Quem quiser achar isso aqui uma baixaria, que ache, eu também acho que é uma baixaria, mas guerra é guerra. Bom, e de volta ao Rio de Janeiro para mostrar que um local que parece perdido no tempo pode ganhar vida novamente. Casas históricas foram compradas por uma rede de hotéis que promete revitalizar o local. Uma transação de mais de 10 milhões de reais por um espaço no Rio que parecia ter parado no tempo.
Esse foi o valor estimado na venda das casas do Largo do Boticário, que ficam no Cosme Velho, na zona sul do Rio. O destino dessas construções neocoloniais, que trazem um clima bucólico a esse cantinho escondido da cidade, era negociado há bastante tempo. A proprietária dizia que não tinha condições de fazer a manutenção dos imóveis e por conta também de uma legislação municipal que impedia uma nova atividade econômica, não havia interesse dos grupos privados de adquirirem os imóveis. Estima-se que para restaurar a estrutura, a empresa gaste entre 30 e 50 milhões de reais. O Largo do Boticário é tombado desde 1990 como patrimônio artístico e cultural. As casas pertenciam a dona Síbil Bittencourt, uma idosa de 90 anos que herdou os imóveis do pai, Edmundo Bittencourt, fundador do jornal Correio da Manhã, e também o responsável pelas construções no século XIX. O Ministério Público e o INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, agora acompanham toda a movimentação da empresa francesa para fiscalizar o trabalho de instalação do novo empreendimento. Eles têm 120 dias, prazo esse que eles mesmos propuseram, para completar essas obras iniciais. Caso eles não cumpram essa fase e não apresentem nenhuma justificativa plausível, eles estão incorrendo numa multa diária de R$10 mil sob pena de inadimplemento. Hora do almoço e só para dar água na boca, acontece em São Paulo um festival de sopas que atrai milhares de pessoas. Apesar de alguns produtos terem ficado mais caros, os preços foram mantidos pelo menos. Vamos ver. Aqui o frio passa longe com tantas tigelas soltando vapor. Os aromas parecem hipnotizar quem se aproxima. É um tal de enche tigela, esvazia, enche de novo. Nem conto. É melhor nem contar, que senão o regime vai embora. O Festival de Sopas acontece desde 2009, quando a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo completou 40 anos. Só neste inverno, 80 mil pessoas devem passar por aqui. Essa família vem há pelo menos 5 anos e ainda se surpreende com os sabores. O clima é gostoso, o ambiente, o tratamento com a gente são bem cordiais com a gente também, né? E a sopa que é incomparável, muito boa também, né? Muito especial. A cada semana são 5 sabores diferentes. Nesta tem sopa de bacalhau, palmito, farfalha em brodo, mexicana. Que história é essa de sopa de pedras? A sopa de pedra é um monge português, saiu pedindo algum alimento para sustentar a família. Juntando tudo, ele fez uma sopa, mas ele, achando que a sopa não era o suficiente para a família, ele agregou um pouco de pedra para aumentar a quantidade. Apenas um sabor nunca sai do cardápio. A tradicional sopa de cebola, receita repetida há 50 anos. É a tradicional nossa, a sopa de cebola, a gratinada, que ela vai com pão italiano e parmesão em cima. Elas são preparadas todos os dias só com produtos frescos. São 60 sabores diferentes durante o festival, que vai até agosto. As sopas levam a mesma base. Eleger o sabor predileto fica difícil em meio a tantas opções. Eu provei creme de cebola e creme de palmito. Qual das duas melhor? Cebola. O festival acontece de quinta a domingo e custa R$ 39,90 para comer à vontade. Ai, que delícia, ainda mais essa hora, né? Eu amo caldo de feijão, só para deixar aqui registrado, né? Daqui a pouco, uma reportagem especial Copa do Mundo. A bola já tá rolando, gente. Você quer me mandar uma selfie vestindo aí a nossa camiseta do Brasil? Camisa oficial? Então manda 1997102-4854. Se a sua rua está decorada, a sua cidade está decorada com bandeirinhas e tudo mais, pode mandar uma foto também. Eu já recebi aqui, viu? De uma cidade lá da Bahia. Bem bonita, por sinal, a foto. Daqui a pouco eu vou mostrar. Ah, se você mandou sua selfie, fica aí, um minutinho só que daqui a pouco já vou mostrar também. O tema é Copa, né, gente? Muita gente trabalha aí no horário do jogo. E daí? O que fazer? Gente, vamos para as fotos? Recebi algumas aqui, então pode mostrar. O Wesley, olha, mandou a foto da cidade. Cipó, Bahia, já em clima de Copa do Mundo, já está rolando o jogo. Inclusive tá 1-0 para a Rússia, hein, gente? Dona da casa.
O Wellington de Paraibuna também já vestindo camiseta da seleção, é isso mesmo, vamos torcer para o Brasil, Wellington. E o Hernani de Catolé do Rocha, Paraíba. Super beijo para vocês, mande a sua selfie também. Olha o Pedro de Campinas, interior de São Paulo, ele está editando o vídeo do RF com você de ontem. E falando que está por dentro das notícias que foram ontem. Mas acompanha a gente hoje também, viu, Pedro? Super beijo pra você. Quero receber a sua foto também. Vestindo aí a camiseta do nosso Brasil. 1997-102-4854. E a turma tá empolgada aqui. Olha a música, hein? Pode mandar também foto da sua cidade decorada. Pode mandar. Tô esperando. Não esquece nunca de mandar o seu nome e a cidade. Pode rolar o som. O hit oficial da Copa do Mundo lá na Rússia. Aí está. No final do programa vou exibir o clipe completo, na íntegra, pra você. Tá curioso? Tem participação de brasileiro também? É claro, né? Brasil, país do futebol. E já que o assunto, a reportagem do dia é Copa do Mundo, neste momento acontece já o primeiro jogo da Copa do Mundo. E aqui no Brasil, muita gente já se prepara para acompanhar os jogos, né? Mas quais são as regras para os trabalhadores, hein? Eu fui descobrir. Vamos ver. Bom, eu acho que a gente já conseguiu esquecer o 7-1, né? Será? Não. Ainda não? Quando pensa, o que acontece? Sempre vem aquela angústia por dentro, né? Uma dor no coração? Com certeza. A esquecer a gente não esquece, mas tem que deixar pra lá, né? A gente não pode ficar pensando nesse 7-1. Acredito que o Brasil agora tem que colocar a cabeça no lugar e pensar na Copa de agora, não é a que passou. Eu acho que o time agora tem condições de ser campeão e vai ser campeão, na minha opinião. O Tite tá fazendo um bom trabalho. Eu acredito que dessa vez a gente leva a taça. Já deu pra esquecer o 7-1? Já, eu não fiquei ligado muito nisso, não. Quando lembra, não dá aquela dor no coração? Tranquilo. Passou. Porque a gente vive numa situação tão difícil, se for ficar ligado em futebol, né? Você pode ver. Que o que a gente vê pras ruas aí, o povo não tá aquela euforia. Nos carros você não vê bandeirinha, são muito pouco. Então acho que o povo tá acordando, tá se preocupando com outras coisas do que só futebol. Bom, eu acho que a gente já esqueceu o 7-1 contra a Alemanha, né? O Neymar já se recuperou. A seleção já está na Rússia. As ruas estão decoradas. Enfim, é clima de Copa do Mundo. Mas você, trabalhador brasileiro, vai conseguir torcer para o Brasil? Lembrando que os 3 primeiros jogos, o primeiro cai no domingo, 3 horas da tarde. Daí tranquilo, né? O segundo numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. E o terceiro numa quarta, às 3 horas da tarde. O seu patrão vai te liberar? Eu só converso com o patrão pra me saber. Não sei se é liberar pra gente assistir, né? Mas acho que sim, vai liberar. E depois, você sabe como vai fazer? Vai compensar essas horas? Melhor compensar as horas. Mas quer torcer? Quero. Ficar trabalhando não dá. Tem que trabalhar de todo jeito, né? Mas fazer o quê? Mas quer parar pro jogo? Tem que parar um pouquinho. Mas qualquer coisa, leva o celularzinho de lado e dá aquela básica e dá uma olhadinha de vez em quando. Você já tá prevendo aqui, se o patrão não liberar, o que você vai fazer? O que você vai fazer se o patrão não liberar? Tem que levar o celularzinho pra dar uma olhadinha de vez em quando. Puxa lá e dá uma olhadinha. Tô querendo sim de assistir, né? Mas vamos ver. Daqui pra lá ainda tem muitos dias. Tem que esperar o patrão liberar ou não? Com certeza. Você acha que ele vai liberar? Eu acho que sim. Tá torcendo pra ele liberar? Vamos ver, né? Não, a gente vai continuar trabalhando, firme e forte, a todo vapor, e convidar aí o pessoal também para assistir junto conosco aqui na loja também os jogos da seleção. Se você é funcionário, eu também sou e também estou com dúvidas. Vamos falar então com um advogado. Mas eu acredito que o bom senso é sempre o melhor caminho, hein? Exatamente. Tem que haver o bom senso entre empregador e empregado. Mas antes disso, é importante deixar claro que os dias de Copa do Mundo, dos jogos da Copa do Mundo, não é feriado. O bom senso do empregado, ele deve prevalecer quando a especificidade do produto, ele não pode ser interrompida.
ele sob pena de perder toda a produção, todo o material que já foi feito. Há outros ramos de atividade também que existem contratos com órgãos públicos, por exemplo, que também eles têm que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. É o caso dessas grandes redes de postos de combustíveis de rodovia, que em caso de fechamento em algum dia, a multa é pesadíssima. Há também outras empresas, outros comércios que não podem parar por força de lei. O exemplo mais clássico seriam os hospitais. Então, essa parte seria o bom senso do empregado. Por outro lado, o empregador também deve ter o bom senso. Quando ele conseguir adiar, produzir em outros dias da semana, aí sim ele tem que usar o bom senso em liberar os seus empregados para assistir o maior evento esportivo do mundo que todo mundo quer assistir. Quando dá para parar daí o comércio, a melhor coisa, o que é? Não, aí o empregador, em acordo com o empregado, ele pode pactuar isso. O que nós vemos na prática é meio período. Quando o jogo do Brasil ocorrerá no período da manhã, é liberado o funcionário da manhã e à tarde, consequentemente, no período da tarde. Então, eu trabalharia meio período em cada dia do jogo. Bom, e daí, o que fazer com essas horas? Compensa, banco de horas, qual a sua sugestão? Então, o empregador também, com certeza, não vai querer ficar no prejuízo, dar esse período para o empregado. Então, a nossa sugestão é a realização do acordo de compensação de horas ou o banco de horas. Qual que é a diferença entre os dois? É só com relação ao tempo. O acordo de compensação de horas, ele pode ser feito mensalmente. Um exemplo que a gente tem prático, que a maioria das indústrias fazem, é o trabalho 1 hora a mais de segunda a quinta, para não trabalhar o sábado. Isso é um exemplo típico de acordo de compensação de horas. Então, ele tem que ser feito no máximo dentro do mês. Agora, o banco de horas, ele pode ser feito semestralmente, ou seja, esse fechamento, esse pagamento da conta pode ser feito semestralmente ou anualmente. A diferença é, feito semestralmente, não há necessidade da intervenção do sindicato. Pode ser feito somente entre empresa e empregado. Contudo, caso o empregador queira fazer uma compensação anual, aí sim ele dependerá de uma anuência, de uma assinatura do sindicato da sua categoria. Para quem é amante do futebol, vai pensar, vou faltar no dia sem me justificar. Isso da demissão por justa causa. A falta injustificada, ela é uma das hipóteses de justa causa. Porém, uma única falta injustificada, ela não acarreta numa dispensa por justa causa, mas sim uma advertência ou até mesmo uma suspensão para o empregado, que ele vai ter os seus prejuízos financeiros com isso também. Vamos ter bom senso e torcer sim para a nossa seleção brasileira. No próximo bloco, mais tema, mais assunto falando sobre Copa do Mundo. Vamos falar sobre o álbum. Você está fazendo o álbum? Teve gente que já completou, viu, gente? Virou uma febre, na verdade, né? E eu vou mostrar também, gente, uma rua, um torcedor revoltado com a situação do Brasil. Sabe o que ele fez? Ele pintou a rua dele inteira, de esquina a esquina, com as cores da Argentina. O Teves, o nosso cinegrafista que é argentino, agradeceu e está feliz. Essa rua lá no Piauí. Eu vou mostrar daqui a pouco, você não pode perder, viu? Nós seguimos com o tema Copa do Mundo. Bom, quem passou pela banca do Castelo em Campinas percebeu que há muito tempo o local virou ponto de troca aí de figurinhas, né? É que muita gente quer completar o álbum oficial com fotos dos jogadores. Meninos e meninas, pais e mães, dos mais jovens aos mais experientes. Trocar figurinhas nesta banca de revistas do bairro Castelo virou um ritual. Todo sábado estamos aqui, em busca de trocar as figurinhas, né? E cada vez que você passa aqui, você vê que o volume de gente está aumentando. Então, eu acho que o próprio dono da banca, acho que divulgou bastante isso, né? O ponto de troca, né? Quando eu vim aqui, aí eu vi que tinha um montão de gente trocando, mas nesse dia não tinha muita figurinha repetida. Aí depois minha tia e meu pai foram comprando pacotinho, aí depois eu queria vir aqui hoje.
É a primeira vez que eu venho, já venho várias vezes e espero completar antes, né, de começar os jogos. O dono até classificou o local como o ponto oficial de troca. Fica muito bonito aqui na frente da banca. Agora eu gosto disso aí. Para mim vender camisa ou outras coisas da Copa, corneta. Então eu faço isso para chamar mesmo que eu tenho mercadoria para vender. Mila e Manuel vieram com os filhos. Para o casal, é uma diversão em família. As crianças estão adorando, é um momento família, a gente se diverte bastante. Às vezes o papai e o Diego brigam por figurinha, quem completa o álbum primeiro, mas o que vale é a diversão. À medida que o álbum é preenchido, fica mais difícil encontrar as figurinhas que faltam. Tá mais difícil encontrar essas 35? Tá, bem difícil. A gente tá aqui, ó, todo mundo com um monte de figurinha e a gente não encontra as que faltam. Essa já é a 4ª vez que a Isadora vem na banca. Isadora, pra você fica mais fácil então completar o álbum junto com as amigas aqui? Sim. Hoje mesmo, você chegou aqui, quantas figurinhas faltavam pra completar o teu álbum? 35. E você já conseguiu? Uma só, agora faltando 34. Ou seja, vai ficando cada vez mais fácil ou mais difícil achar as outras? Mais difícil, porque só falta brilhante, é difícil conseguir brilhante. Seu Silvio conta com a ajuda da esposa, a dona Elza, para completar o álbum. Com papel e caneta na mão, ela corre em busca das que faltam. Olha que vai afunilando e vai ficando difícil. Se não controlar direitinho, aí a gente afunda o barco, né? Virou diversão, né? A minha sobrinha Isabela conseguiu, mas deu um trabalho para completar esse álbum da Copa, viu, gente? E falando em Copa, olha só o que fizeram alguns torcedores do Piauí. Coloca as imagens, vocês não vão acreditar. Em protesto contra a situação do país, eles decoraram uma rua inteira com a bandeira e as cores da Argentina e vão torcer para o principal rival histórico do Brasil como forma de chamar a atenção. Corajosos, hein? Dos Estados Unidos vem uma história impressionante. Um cachorro foi encontrado 4 anos depois de desaparecer. Esse curioso é o Nico, um vira-lata sapeca que passou os últimos 4 anos vivendo uma aventura em algum lugar da Califórnia, nos Estados Unidos. Recebi um telefonema da empresa de microchip dizendo: encontramos o seu cachorro. E eu pensei, não, isso não é possível. Conta a Melissa Manning. Há alguns meses, Nico tinha chegado no quintal de uma família na cidade de Índio, a cerca de 40 quilômetros de onde ele se perdeu. A família decidiu ficar com ele, só que o Nico estava tão mal nutrido que um vizinho resolveu denunciar e ligou para o serviço de controle de animais, que foi até a casa, recolheu o cachorro e depois de rastreá-lo, achou os donos. Ninguém sabe o que aconteceu com o Nico durante esses 4 anos, nem por onde ele esteve. Mas a empresa de rastreamento de chip acredita que ele estava perdido e assustado porque nesse tempo todo ninguém tentou rastreá-lo. Aqui nos Estados Unidos, é muito comum os animais de estimação terem microchips embaixo da pele. Ali tem todas as informações do bicho e também do dono, exatamente para evitar que casos como o do Nico aconteçam. Este americano achou a história incrível e diz que não sabe o que faria se fosse com ele. Não me imagino sem o meu cachorro, diz. Melissa se derrete e chora de felicidade por ter reencontrado o melhor amigo, mesmo depois de tanto tempo. Né? Bom, você vai conhecer agora uma iguaria tradicional em Chicago e que tem feito sucesso aqui no Brasil. É uma pizza que mais parece uma torta e a novidade é que ela ganhou sabores dos países da Copa. Bolas prontas e o pizzaiolo começa a partida. Ele estica, abre a massa e bota na assadeira. O time do recheio é grande. Molho de tomate caseiro, mussarela ralada, frango desfiado com molho de soja. Champignon, cebola e algas finalmente saem da tigela. Queijo extra pro reforço, cobre com massa e manda direto pro forno. Poucos minutos depois, está pronta a pizza Japão. Aqui, o pizzaiolo Carlão também é o técnico. O Carlão vai preparar agora a pizza Brasil. Eu quero saber o que tem nessa pizza, hein, Carlão? Essa pizza nós vamos ter presunto, abacaxi, mussarela, parmesão, orégano, molho. Abacaxi por quê?
Abacaxi, porque o brasileiro está acostumado a descascar bastante abacaxi, né? Durante o ano. Esta aqui é uma pizza diferente das outras, tipo estufada, massa alta do lado e muito recheio. Inspirada em uma tradição de Chicago, nos Estados Unidos, ganhou sabores diferentes para a Copa do Mundo. Aproveitando o clima da Copa, entramos no clima também e decidimos fazer os sabores das seleções participantes e fazer dessa forma um gancho para que a gente consiga alavancar nossas vendas também. A pizza Inglaterra tem carne de cordeiro, mussarela e pesto de hortelã. O cardápio ainda tem a pizza Espanha, atum, palmito, França, alguns legumes, o famoso ratatouille, Argentina, carne com vinho. Agora tem uma tal aqui que é a Alemanha, salsichão alemão, cebola, catupiry e mussarela. Ô Carlão, quando o cliente pede uma Alemanha, você faz numa boa ou ainda tem rancor? Eu faço, mas é porque eu sou obrigado, viu? A gente supera essa, vai. São 7 sabores em vários tamanhos. Os preços variam entre R$19 a individual e R$132 para a família. Saindo agora essa maravilha, a Rússia, por ser o país sede, virou sobremesa. Creme branco com chocolate ao leite, pêssego em calda, raspas de chocolate meio amargo e licor. Essa maravilha. Gustavo Nolasco, nosso produtor, fica a dica, está proibido de colocar matéria assim, com essas delícias, nessa hora que eu estou morrendo de fome. E continuamos com Copa do Mundo aqui, né? Vamos para algumas participações daqui a pouco, olha só, ouve, é o hit da Copa, gente. Vamos mostrar o clipe completo, tem participação de brasileiro, fica a dica, hein? Vamos para algumas participações, beijão pra Silene, de Xambioá, Tocantins, beijão Silene. Andréia e Heitor, sorriso lindo, de Teresina, Piauí, super beijo. Araão, aqui de Limeira, interior de São Paulo, assistindo a matéria, inclusive, sobre a Copa. Beijão pra você, meu conterrâneo. O Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais, super beijo pra você. O Taiwan de Sumaré, o nosso mini torcedor do RF com você. Beijão da Titia Mar. E agora sim, pra gente encerrar em clima de Copa, eu quero mostrar o clipe da música oficial do evento. Essa daqui que está tocando, que entre outros artistas, tem participação do ator Will Smith e também do craque Ronaldinho Gaúcho. Boa Copa pra nós e até amanhã, se Deus quiser.